Boa noite, galera de casa. Que prazer estar com vocês aqui de novo para mais um episódio do Café com Crente. Hoje com duas pessoas muito especiais. Ao lado também do meu marido, estamos juntos com o pastor Carlos César e o pastor Fabiano. Então vou deixar para eles se apresentarem, para você também dar boa noite. Boa noite, galera. Um prazer, mais um podcast, mais uma vez aqui. Obrigado a você que está aí assistindo a gente, nos dando sua audiência, o prazer de ter você aqui com a sua família. E para começar, vamos apresentar aqui, né, pastor Fabiano, se apresenta juntamente com o pastor Carlos César também, para o pessoal aí que talvez não conheça ou que talvez está vindo pela primeira vez. Muito bem, uma alegria poder estar aqui. Boa noite a todos, Gabi, Guilherme. É uma alegria poder participar pela primeira vez do podcast Café com Crente, juntamente com o pastor Carlos César também, que vai se apresentar. Eu sou o pastor Fabiano Reis. Acredito que muita gente me conheça, mas como o nosso podcast tem um alcance muito grande, outros talvez possam não me conhecer. Sou o pastor Fabiano Reis, como eu disse, sou membro da diretoria do Ministério Vila Nova, atuo aqui como diretor executivo do Ministério, diretor do Seminário Pentecostal de Goiás, que é um seminário voltado para o estudo teológico, para o ensino teológico. Temos também a Edições Vila Nova, do qual Deus me permite também ser diretor lá, do qual o pastor Carlos César, inclusive, é o editor-chefe, né, da nossa editora. E, como dissemos aqui agora há pouco, sou servo. É isso Muito aí. bem-vindo, volte sempre que vocês quiserem. Você? Boa Pastor? noite a todos, boa noite Guilherme e Gabriela. Gabriela. Um prazer estar com vocês esta noite. Prazer também nosso. ser acompanhado, né, pelo nosso povo, todos os participantes, os irmãos que estão acompanhando o nosso podcast e poder nesta noite participar deste momento tão maravilhoso e importante para falarmos alguma coisa, né, que venha acrescentar mais conhecimento à vida de todos os nossos irmãos. Como o pastor Fabiano disse, eu, pela bondade de Deus, trabalho aqui na nossa editora, Edições Vila Nova, como editor. Estamos aí atuando e produzindo obras importantes para nosso crescimento espiritual, desenvolvimento intelectual, teológico também do nosso povo. E é um prazer participar pela primeira vez, né? O primeiro podcast a gente nunca esquece. Esse é o meu primeiro. Primeiro de muitos, se Deus quiser. Isso. Então, graças a Deus, muito obrigado pelo honroso convite. Inclusive, nós, né, fazemos parte do Conselho de Educação do Ministério Vila Nova. A gente produz obras de cunho teológico para o Ministério Vila Nova, é divulgado em todo o campo, até para fora. Inclusive, agora, recentemente, nossa editora, que é a Edições Vila Nova, nós estamos escrevendo material e nosso sonho é publicar ela pela editora Betel, né, que é a revista da Escola Bíblica Dominical. Né? Acabamos de produzir esse material e eu tenho certeza que, levando a editora Betel, não vai ser negado. Justamente. A nível nacional. A nível nacional. Aliás, nós temos, né, uma revista publicada a nível nacional. Eu tive o privilégio de ser um dos escritores. Em 2015, janeiro de 2015, foi o primeiro trimestre. O tema era fidelidade. E Deus me deu a oportunidade de ser um dos escritores dessa revista. Então, Que bênção. a gente tem... E esse trabalho é do Ministério Vila Nova, né? Vale salientar isso. A gente é apenas instrumento de Deus nesse sentido, mas é um trabalho do Ministério Vila Nova, que aí abarca todo o ministério e as publicações que nós fazemos. Hoje quem vai começar falando, gente, vai ser o Guilherme com as perguntas, porque o tema é extremamente importante e relevante, mas eu vim aqui fazer um apelo para vocês, gente. Você que está assistindo de casa, compartilhe com os amigos, com a família, mande o link, se inscreva no canal, ative as notificações e vai lembrar, gente, você é crente, ajuda outros crentes também. Entendeu? Vamos aí aumentar a audiência, vamos seguir, vamos colocar pra todo mundo ver. E hoje o papo, hein? Hoje não é pra crente Nutella, hein? Hoje Pra falar a verdade. Falar de conhecimento, né? A gente, pra que nada melhor do que o pastor Fabiano e o pastor aqui junto, pra poder falar duas pessoas que têm bagagem pra falar de Bíblia, né, gente? E aí, pra começar, vamos no tema direto, né, pastores? As perguntas a gente sempre vai fazer aberto, porque como são os dois, então pra gente debater juntos, a gente vai falando juntos, todos juntos. Aí a pergunta que eu teria inicial é o quê? Qual que é a importância que a gente tem hoje da teologia para as igrejas? A gente sabe que tem muitas igrejas que levam muito pro lado
mais espiritual, outras levam muito pro lado teológico. Tem que existir um consenso, né? Tem que existir um peso para cada coisa, mas a Bíblia é a base do cristão, né? A teologia é a base do cristão. A gente sabe que muitas pessoas não têm condição de fazer um curso de teologia, mas qual que é a importância da teologia hoje para as igrejas, para poder estar vivendo uma crescente no conhecimento da Bíblia? Antes de responder a pergunta, eu quero agradecer a Deus pelo nosso presidente, né? Com nosso certeza. Presidente, que é o grande mentor, inclusive, desse trabalho, desse E podcast. fez aniversário há poucos dias, parabéns mais uma Fez vez. aniversário agora dia 27, fizemos uma festa linda por aí. Mas, falando de teologia, Guilherme, Gabi, os nossos ouvintes aí, eu não sei se eu falo ouvinte, telespectador. Telespectador. Telespectador, muito bem. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a teologia, que é uma ciência, né? A palavra teologia, ela é tel, Deus, logia, estudo. Se a gente fosse resumir, diríamos que seria o estudo de Deus, né? Muita petulância do ser humano pensar assim. Mas é uma ciência. E como toda ciência, há linhas de pensamentos. Então você também tem, da mesma forma que você tem no direito, da mesma forma que você tem em outras ciências, áreas afins. Eu falo do direito, que eu também sou da área do direito. A gente tem doutrinadores, tem pessoas que pensam diferente. Então, há margem para interpretação. Se nós formos pensarmos assim, é uma ciência. Agora, por que ela é importante para a igreja? Primeiro, nós temos que pensar que a teologia ela nos leva à compreensão de determinadas coisas, ou de determinados escritos, determinadas situações que tem na Bíblia, que se nós lermos ali apenas o texto da forma que ele é, eu estou dizendo de estudo da Bíblia, né? A Bíblia é a inspiração do Espírito Santo e tudo mais. Mas se a gente for na forma do estudo em si, você vai ter, por exemplo, costumes, tradições, comportamentos, culturas, que se você só ler nessa perspectiva, você não vai ter a compreensão exata daquilo. Por que aquilo aconteceu, né? Se você for pensar assim, por exemplo, quando Jesus fala assim, um exemplo básico, bem simples. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande mais uma com ela, né? Aí você fica assim, mas por quê, né? Que alguém vai andar uma milha, vai me obrigar. Existe uma lei na época de Jesus, né, o Império Romano, quem comandava Jerusalém na época, que obrigava, por exemplo, que se um romano estivesse carregando determinada coisa e encontrasse ali um judeu, ele poderia, de certa forma, obrigar que ele carregasse uma milha ali para ele descansar. Então, era obrigação. Jesus está dizendo assim, olha, então é o seguinte, faça uma pela obrigação e faça mais uma pelo amor, né, pela vontade de fazer, pela vontade de ajudar. Você tem um exemplo bem basiquinho assim, para a gente compreender por que a gente precisa estudar teologia. Para a gente compreender os costumes da época, como eu disse, da cultura, né, pastor Carlos? Correto. Para a gente entender o que aquele texto quis dizer. Se você estuda a teologia dessa forma, você começa a entender o aspecto bíblico e o seu tempo. Porque a Bíblia teve um tempo que ela foi escrita. Porque nós falamos assim, o Antigo Testamento não é um compêndio doutrinário para a nossa época. Claro, evidentemente que não. É o Antigo Testamento. Algumas pessoas até usam Velho Testamento. Não é Velho Testamento, é Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, você percebe assim que o Antigo Testamento não é um compêndio doutrinário para a nossa época, não, que é uma época totalmente diferente. Quando Jesus veio e inaugurou o Novo Testamento. Esse é o compêndio doutrinário para a nossa época, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente estuda nessa perspectiva. Não uma letra morta, que tem muita gente que estuda teologia, alguns até dizem, né? Estudou teologia, a pessoa começou a ficar frio. Isso na visão assembleiana, que nós somos a Assembleia de Deus, é um povo pentecostal. Aí Glória tem essa a visão, Deus. né? E somos pentecostais. Mas a nossa visão tem que ser uma visão de estudo, de compreensão, de entendimento da palavra de Deus aplicada à nossa vida. Aí nós temos a doutrina pentecostal, que aí justamente os pentecostais, nós assembleanos, e muitas pessoas, por falta de entendimento e de conhecimento, fala isso, né? Estudou teologia e ficou frio. Nada disso, pelo contrário. Nós estudamos teologia e somos pentecostais. Mas o senhor já respondeu uma das perguntas, né? Que era o que a teologia diz sobre o Espírito Santo. E o senhor disse que é extremamente importante a gente estudar a teologia com o discernimento do Espírito para que a gente entenda as coisas que a Bíblia está falando. Porém,
o senhor também falou assim, tem muita gente que estuda ou fala que a gente estuda a teologia e fica frio com Deus. E tem muita gente que é ateu e começa a estudar a teologia e se apaixona por Cristo e vê que ele é real. Então, por quê? Porque eu, como uma mera serva de Jesus, vejo que o Espírito Santo, quando você vai com uma intenção de aprender sobre ele realmente, aprender sobre Cristo, Deus, toda a história de Jesus, toda a história do Antigo e Novo Testamento, o início de tudo, o Espírito Santo, ele vai te discernir ao entendimento, ele vai te trazer aquele entendimento que você não tem como ser humano, porque nós somos limitados. Então, quando você já acha que você sabe muito do Espírito Santo, e aí muito sobre Deus, muito sobre a igreja, e aí você vai fazer uma teologia e você vê que você, na verdade, não sabe nada, você esfria com Deus. Existe isso, né? Tipo assim, essa questão, assim, teológica falando, de que a pessoa esfria porque ela achou que ela sabia muito e quando foi estudar ela não sabia era nada. E a pessoa que não sabia nada, quando foi estudar, Jesus mostrou tudo. Como que a gente explica isso para quem está assistindo a gente? Na verdade, a teologia, ela é o estudo da pessoa de Deus, seus atributos e o relacionamento que ele tem com a sua criatura, né, conosco, e com o universo que ele criou. Aí você tem dois extremos. A pessoa que é leigo com relação à teologia, com relação às coisas de Deus, e ele mergulha, então, nesse universo de conhecimento, de saber quem é Deus, o que a sua palavra revela a respeito da sua pessoa, qual é o propósito da vida, que é uma questão filosófica de muito tempo, né? Qual é a razão da vida, por que eu existo, de onde eu vim, para onde eu venho. Então, a teologia ela não procura responder esses questionamentos. Ela procura apresentar Deus como ele é, a sua pessoa, e a revelação através da sua palavra, que é uma revelação progressiva, porque Deus não revelou tudo assim de uma hora para outra, lá da época dos patriarcas até o nosso tempo. Então foi uma revelação progressiva a respeito da sua pessoa, a respeito do seu propósito, a respeito do plano da salvação, porque o homem precisava ser salvo. Então, como eu disse, primeiro ponto, às vezes a pessoa é leiga e vai conhecer isso através da teologia. Outra vez, alguém é cristão, está na igreja há muito tempo e procura buscar o conhecimento teológico não para realmente conhecer esses parâmetros que eu acabei de citar, mas ele quer justamente fazer o contrário, fazer um questionamento, né? Uhum. Por que Adão pecou, né, pastor Fabiano, e eu sou o culpado, né? Por que Deus determinou o decálogo lá e eu tenho que pagar o preço do decálogo se eu não vivi naquela época lá do decálogo, da época de Moisés? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que deixou? Nossa, o que mais a gente para escuta. questionar. Né? Então, existem pessoas que, ao invés de se fortalecer na fé, eles perdem a fé, enfraquecem, porque não têm o discernimento correto da revelação bíblica, que pode estar bem ali ao seu alcance através da teologia. E isso pode ser muito espiritual também, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, Deus quer, levando mais pro lado espiritual, assim, às vezes Deus quer levar essa pessoa a um lugar que ela jamais imaginou, e aí ela vai procurar coisa onde não tem, e acaba que é onde ali o inimigo usa para afastar ela do propósito. Falando assim, até um pouco do que você mencionou, quem nos inspira, ou quem inspirou a Bíblia, foi o próprio Deus. Ele é a essência. Quando você fala assim que o Espírito Santo que vai nos inspirar, na verdade é quem nos revela. Não adianta você estudar a Bíblia pensando que você vai entender do ponto de vista da letra. Quando eu disse que o Antigo Testamento é um compêndio doutrinário, eu não disse que ele não tem uma revelação e inspiração do Espírito Santo para falar conosco no momento oportuno, mesmo no Antigo Testamento. Não é isso que eu disse, que ele não se aplica. Eu disse, até é bom falar isso, porque às vezes a pessoa entende errado. Não é que não se aplica.
compêndio doutrinário não, porque lá nós temos normas mosaicas, por exemplo, não se aplica hoje. Por isso, é isso que eu disse. Mas quem nos inspira é o Espírito Santo. Você lá, por exemplo, quantas vezes eu já preguei no Antigo Testamento, revelações bíblicas através de uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, falou com muitas pessoas, e isso é a Bíblia toda. Então, não adianta, eu até um dia desses a gente escreveu um material, disse o seguinte, você pode pregar até você secar a boca. Mas se o Espírito Santo não convencer, de nada tem significado. É o Espírito Santo de Deus quem faz. Que convence, que né? convence o homem. O homem, ele tem a sua capacidade. Uma coisa importante, né? A gente está falando sobre isso. Uma pergunta que muita gente me faz. E aí até eu vou repeti-la. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que não tem perdão. E aí é que está exatamente a questão. Quando o Espírito Santo atua na vida da pessoa, ela permitindo isso, ela é convencida. Ela se converte, inclusive. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a resistência permanente contra a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Por que não tem perdão? Porque nunca vai se permitir ser convencido, não vai permitir que o Espírito Santo convença que ele é um pecador, que ele é um homem que merece o perdão de Deus. Então não tem só a ver com palavras, pastor? Tem mais a ver com atitudes? Não tem a ver em nenhum momento com palavra. Né, pastor Carlos César? Correto. Não, é a resistência continuada. Ele não permite que o Espírito Santo vá tomar na vida. Porque o Espírito Santo não vai invadir seu coração. É como se fosse não uma xingamento. postura, né? Uma postura de não reconhecer a existência do Espírito Santo. É comportamento. Pastor Carlos César falou um negócio importantíssimo aqui. O que é a teologia no aspecto relacional? É o homem com Deus. Só que a Bíblia, leia uma Bíblia, a Bíblia é relacionamento o tempo todo. É o homem com Deus e o ser humano entre si. É relacionamento. A Bíblia chega a comparar que o próprio Jesus, a vinda dele, é comparada com o noivo e a noiva. É relacionamento. A Bíblia é relacionamento. Agora, se a pessoa não se permite que o Espírito Santo a convença daquilo, que quem abre o coração para o Senhor falar no coração, somos nós. Mas à medida que eu estou com o meu coração resistido continuamente, se você vai... E isso que eu estou falando é consenso em várias linhas teológicas, não é meu pensamento, mas eu concordo com ela. Não tem a ver com xingamentos, não tem a ver com palavras, não é. E essa resistência, pastor Fabiano, ela passa pela rejeição à pessoa do Espírito Santo. Isso. Né? É uma completa rejeição à pessoa do Espírito Santo e à sua ação em nossa vida. Quer dizer, eu não aceito, eu não quero, eu me afasto. A pessoa ela nega, né, completamente a abertura. Né, e por que não tem perdão? Porque nunca vai haver um reconhecimento da condição de pecador. E além disso, não existe ninguém depois do Espírito Santo que possa levar a pessoa ao arrependimento. Jesus Cristo é quem conduz a gente até o Pai, né? O Espírito Santo é quem convence, né? É o Espírito Consolador, convencimento. Então existe toda uma ordem, né? Toda uma organização, né? Na Trindade de Cristo, né? E quando você nega um, você está negando todos, né? Está negando o próprio Deus, né? Exatamente. É muito interessante falar disso, porque assim, ó, a gente tem algumas linhas teológicas, igual vocês falaram, né? Que dentro da teologia tem vários pensamentos, normal, né? Que é o estudo da ciência de Deus. E isso entra numa vertente que eu até queria perguntar para vocês, qual que é a linha que acredita que a pessoa, ela... Eu não sei se vocês acreditam nisso, eu também não. Eu acredito na versão assembleiana de ser, mas tem uma vertente que ela fala sobre isso, que tem pessoas que elas já nasceram escolhidas e tem pessoas que elas já nasceram... Predestinação, exatamente. E aí, isso entra um pouco nessa questão. Porque, por exemplo, se Deus é onisciente, onipotente no presente, quando ele fez a pessoa, ele já sabia se a pessoa ia negar ele ou aceitar ele, certo? Ele já sabe. E aí, como que a gente entra nisso, pastor? Eu vou explicar uma coisa. O pastor Carlos César vai concordar. Contribuir. Não, vai contribuir. Eu vou te contar usar a mesma linguagem de Jesus. Eu vou te contar uma parábola. E nunca mais você vai esquecer o que é predestinação, segundo
o que nós entendemos e o que a Bíblia mesmo menciona. Esse pensamento é antigo, né? Inclusive, parte até desse pensamento que fala, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou? Predestinação. Agora, veja bem, vamos usar uma linguagem nossa aqui, de Goiânia. A predestinação é para a igreja, não é para Gabriel, não é para o Guilherme, não é para o Fabiano, não é para o Carlos César, não é para o pastor Josué. Não é individual. Predestinação é para igreja. Então, vou dar um exemplo. Conhece o terminal Padre Pelágio. O eixo Anhanguera, ele sai do terminal Padre Pelágio e ele vai para o terminal do Novo Mundo. Lá é o ponto final dele. Então, imagina que a igreja é o ônibus, o eixo Anhanguera. Ele é a igreja. Ela vai sair do terminal e vai passar por toda a via Anhanguera. E lá vai entrar pessoas e vai sair pessoas o tempo todo daquele ônibus. Certo? A igreja é o ônibus, então as pessoas podem entrar e sair, é uma escolha que elas fazem. São decisões que as pessoas fazem. Mas uma coisa é certa, aquele ônibus vai sair do terminal Padre Pelágio e vai chegar lá no terminal do Novo Mundo, aconteça o que acontecer, ele vai chegar. Inclusive, se ele quebrar, vai vir outro, vai chegar ao destino isso final. É a predestinação. Isso é predestinação. E a predestinação, no nosso entendimento, assembleiano, é para a igreja do Senhor. As pessoas que têm a escolha. Permanecer, no caso, né? Quem permanecer vai chegar alvo, até o né? fim. É o que eu penso também sobre isso. É aqueles que vão permanecer na sua caminhada com Cristo, né? Na sua fé. E essa questão da predestinação, ela passa por um problema sério de má interpretação bíblica. Então, a teologia, ela justamente nos ajuda nessa questão de interpretação da Bíblia Sagrada, que é a hermenêutica, a exegese, né? Você vai estudar os textos bíblicos dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, na língua original, não que a gente domina, né? O hebraico, o grego, não é isso. É que nós temos materiais muito bons no mercado, muito importantes no mercado editorial, que nos ajudam e nos levam à ideia, à proximidade, né, da ideia do escritor, a época em que ele escreveu, para quem ele estava escrevendo. Então não é pegar ao pé da letra o texto bíblico, né, sobre, nós estamos falando de predestinação, contexto, né? E já dizer, não, existe a predestinação, Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Não é verdade, porque a Bíblia mostra Deus na sua essência, ele é um Pai amoroso e um Deus de justiça e equidade. Né? Pastor Fabiano sempre cita essa questão de equidade. Então a equidade mostra o quê? Mostra que Deus, ele é um Deus imutável, ele não pende nem para a direita e nem para a esquerda. O que ele determinar, está determinado. Que ele quer todos, né? Isso, todos. Justamente. A Bíblia diz que... A justiça em si de Deus já quebra por esse argumento, né? Porque correto. Se ele escolhesse alguns e outros não, ele não seria um Deus justo, né? Justo. A palavra em Timóteo diz que ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Só esse versículo derruba a ideia de predestinação. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai falar que ele ama todos, ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Correto. Não fala para um público específico, ele fala para todos, né? Sempre é uma palavra que abrange todos. Mas ele também abrange todos quando ele diz que te negarei diante de Cristo pelo pecado, por muitos que repreenderam demônios em seu nome, né? Então ele deixa claro, ó, todos foram escolhidos, mas nem todos entraram no reino dos céus, né? Nem todos estarão lá, tem que permanecer, né? Tem que buscar, tem que ter santidade, né? Tem que ter uma vida no altar. E muitas pessoas acabam transformando isso em outras coisas, pela falta de interpretação até da Bíblia. E até falando dessa parte da interpretação, é uma coisa que, assim, muitas pessoas têm dúvida, como ler a Bíblia da forma certa e interpretá-la da forma certa. A gente sabe que tem muitos versículos que são realmente muito complicados de entender se lendo só o versículo. Qual que é a forma que talvez seria mais correta ou mais fácil para uma pessoa entender um contexto, um versículo que vocês dariam de conselho para as pessoas que assistem? Existe uma frase que foi cunhada por Lutero, se não estou enganado, né? Depois da Covid, há um esquecimento, eu também sei, problema sério.
Mas ele dizia o seguinte, que Scripture interpret Scripturae. Sim. Quer dizer, a Escritura interpreta a si mesma. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu não devo colocar a minha interpretação no texto bíblico. Eu devo permitir que a palavra interprete a si mesma. Como? Lendo o contexto anterior e posterior. O que é o contexto anterior? Todo aquele versículo, capítulo que vem antes do texto que eu estou lendo. E o texto posterior, tudo aquilo que vem depois. Aí eu vou fazer uma comparação daquele assunto, onde mais se refere ao assunto que eu estou lendo, né? Lá no Velho Testamento, tem alguma referência no Salmo sobre esse assunto? Uma referência nos profetas, Oséias, Amós, né, no Novo Testamento. Então eu vou buscar mais informações a respeito do tema, do assunto ou do versículo que eu estou lendo. Somente assim eu vou ter uma interpretação correta do que o autor está dizendo, né, pastor Fabiano? Uma vez eu ouvi dizer até uma frase, a gente até usa muito ela, eu e o Guilherme, que é texto sem contexto é pretexto. Gera pretexto. Porque as pessoas, elas pegam, tipo assim, uma frasezinha, aí elas vão lá e modificam todo o contexto da vida. Existe um risco muito grande, quando você falou assim, a pessoa lê um versículo ali e interpreta. Isso é um risco muito grande, porque, como eu disse, há várias linhas de entendimento. Você pegar vários autores aí, vários doutrinadores, se assim podemos dizer, cada um vai ter uma linha de pensamento. E um versículo isolado é mais perigoso ainda. Uhum. Porque, na realidade, a gente tem conhecimento de que, inclusive, nasceram seitas através de um versículo, alguém que teve um sonho, e aí sucessivamente. A Bíblia ela tem que ser lida, como o pastor Carlos Santos falou, no contexto total. Por exemplo, você pegar ali em Lucas 14, 15, que conta a parábola das coisas perdidas. Não são 3 parábolas. Não é a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. É a parábola das coisas perdidas. É uma parábola só contada em 3 formas diferentes. Né? Então a gente precisa entender como que é isso. A Bíblia ela tem uma sintonia, como foi falado pelo pastor Carlos César aqui. A Bíblia ela própria se explica. Se você fizer uma leitura, por exemplo, as pessoas, todos os anos a gente incentiva, olha, vamos ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ótimo. Vamos fazer aquela leitura, isso é maravilhoso. Mas você tem que parar um pouco para estudar também aquilo. Estudar a Bíblia. Para você ter uma compreensão, como eu citei aqui no início, para você entender cultura, entender o tempo que ela foi escrita, para quem ela foi escrita. Aí você vai ter essa compreensão. Né? O restante, não o restante, mas o contexto geral, a gente fala restante porque pensa que é sobra, né? É o Espírito Santo de Deus quem vai fazer. Né? A simples leitura da Bíblia muda a vida das pessoas. Para o bem e pode mudar erroneamente também. Se você não tiver ali a disposição, o coração preparado. E quebrantado também. Para que o Espírito Santo fale na sua vida. Eu costumo dizer que a leitura da Bíblia, ela tem que. A pessoa, previamente, ela tem que ter pelo menos um discernimento, né? Das coisas de Deus. Ela tem que estar com o coração aberto. Sabe de uma coisa, Guilherme? A Bíblia, todas as vezes que você observa um homem que pecou, Caim que matou o irmão, Davi que pecou contra Urias, né? A Bíblia fala de motivação. E o que é motivação? É o que está dentro do seu coração. Para qualquer coisa que você for fazer, inclusive ler a Bíblia, se a sua motivação for motivos errados, você vai achar argumento. Se for isso, uma interpretação humana. Mas quando é a interpretação do Espírito Santo, não tem erro. Pastor, teve até uma pergunta para fazer, que é a seguinte: o que a teologia, a Bíblia em si, ela fala sobre a morte? Tudo bem, gente, eu, Gabriela, leio a Bíblia, eu já sei, mas sim, para trazer conhecimento para vocês. Porque, assim, uma vez eu perguntei, o Guilherme tem um primo que ele estuda muito a Bíblia, assim, muito, muito mesmo. Inclusive, um abraço nele. E aí,
eu tinha muita dúvida, assim, sabe? Sobre, tipo assim, por que Jesus ressuscitou Lázaro e quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não deixou Lázaro falar o que é a morte? Porque Lázaro ficou 4 dias morto, já tava fedendo. E aí o primo do Gui até conversou comigo bastante, tirou algumas dúvidas, né? E ele até tinha falado pra mim assim, Gabi, na Bíblia hebraica fala um pouco mais a fundo sobre isso. E aí eu queria saber qual que é essa diferença da Bíblia hebraica para a tradução da nossa Bíblia. E o que a Bíblia fala sobre a morte. Bom, na verdade, a Bíblia hebraica é a mesma Bíblia nossa, né? Uhum. Nós a chamamos de Antigo Testamento, né? O Velho Testamento, mas se o judeu ouvir isso, ele fica zangado. Porque sim, verdade. eles a consideram como escrituras sagradas. É a Torá, né? Chamam ela de Torá. Sagradas Escrituras. Então ali você tem os seus livros, são divididos na Tanakh, né? A Tanakh é a Torá, Devarim e Ketuvim, né? Então a lei, os profetas e os salmos, que eles chamam isso. Então é a mesma Bíblia nossa. Agora, se ele está lendo ela no original hebraico, aí é claro que ele vai ter um entendimento melhor e diferente. O que nós precisamos pensar sobre a questão da Bíblia hebraica, e aí quando ele cita isso, é o seguinte. O nosso idioma, ele é limitado. Uhum. Então eu sempre digo o seguinte, nós não temos acesso à Bíblia na língua original, a Bíblia em si. Nós temos acesso à língua original que ela foi escrita. E muitas palavras na Bíblia têm um significado mais profundo que na língua portuguesa. Então, tem palavras na Bíblia, por exemplo, quando Jesus usa o próprio Lucas para escrever, no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 1, ele fala assim, ali, vocês serão minhas testemunhas. Né? Quando foi traduzir a Bíblia para a nossa língua, usou a palavra testemunha. Mas no hebraico, ou no grego, no caso do que foi no grego, que são as duas línguas que a Bíblia mais escrita, tem alguma coisa de aramaico ali, mas é muito pouco, né, pastor Carlos? Mas a maioria é hebraico e grego. As palavras têm um significado mais profundo. Por exemplo, ali, a palavra mais apropriada, não há erro na tradução, mas a mais apropriada seria mártir. E serei meus mártires. Mártires. Qual que é a diferença entre testemunha e mártir, se a gente for olhar a profundidade dos textos? Uma testemunha é alguém que viu, né, presenciou o fato, mas não teve envolvimento direto com ele. O mártir não. Ele viu, presenciou, está pronto para morrer pela causa. Você entende? Mas talvez foi só mesmo por questão de compreender, pra gente compreender, ficar mais fácil o entendimento. Exatamente. Não, a tradução é exatamente isso. Então, a gente não pode dizer assim, a Bíblia hebraica é a mesma nossa Bíblia. A tradução, por exemplo, ao longo dos anos, aí tem que ter um cuidado aqui. Quando a gente vai ler a Bíblia, as pessoas tendem a confundir, pastor Carlos César, né? A gente fala muito sobre isso, sobre Bíblias temáticas e traduções da Bíblia. Tem que ter um cuidado. Ao longo do tempo, as traduções, elas foram fazendo ali algumas anotações que melhoraram a compreensão. Não que estava errada a colocação das palavras. Bíblias de estudos ali, principalmente. Né? Mas, por exemplo, quando o pastor Carlos César falou aqui sobre um estudo da Bíblia para a compreensão dela, que você tem que... eu leio aqui no Antigo Testamento, depois eu leio no Novo Testamento, eu vou procurar as referências. Eu gosto de uma tradução da Bíblia, que é a Thompson. Ela tem um sistema de versículos em cadeia. Eu gosto de usá-la, porque ela me traz um estudo, né, fazendo uma conexão daqueles textos em toda a Bíblia e todos os textos que falam daquela determinada temática. Tem uma outra Bíblia, que é uma tradução bem interessante, fizeram um estudo muito legal. Aliás, ela é João Ferreira de Almeida, mas ela traz, chama Bíblia a palavra-chave. Cada versículo tem uma palavra-chave. Ele me remete àquela palavra, na língua que ele foi escrito, seja no hebraico, seja no grego,
e ela me traz um significado mais profundo daquela palavra. E cada palavra também tem outras traduções, Tem. às vezes, né? Isso que eu ia falar, que no dicionário, por exemplo, quando você vai pesquisar alguma palavra, aí ele fala lá todos os, acho que é substantivos que fala, que aquela palavra pode se remeter. Na verdade, traz a classe gramatical daquela palavra. Ela vai dizer o que ela é, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo, se ela é, né, um pronome, Porque etc. a Bíblia, ela tem, se eu não me engano, dois tipos de traduções, né? Que a literal, parece, se eu não estiver enganado, e a outra parece que é uma menos literal, mas que tenta trazer mais próximo da palavra, de acordo com o significado daquele tempo e daquela cultura que foi traduzida. Na verdade, você pega NVI, NHTLH, como é que é? Tem NVT. NVT. Eu gosto da NVT, Nova Versão Então, Transformada. o que vem trazendo isso aqui? Elas vão pegando. ARA. Ara. Então, você vem trazendo assim algumas traduções. Tem a Bíblia, a mensagem, que já é uma linguagem totalmente diferente daquela que comumente você lê. Inclusive, no preâmbulo dessa Bíblia, na explicação que ele dá, ele traz dizendo que é uma linguagem de rua que era usada naquele tempo, né? Uma linguagem mais pobre, digamos assim, uma linguagem de rua. É tipo, tô aqui igual Com mais gírias, né? Com mais gírias, etc. Né? Então ele traz essa ideia. Não que seja, mas tem que ter muito cuidado também, porque tem certas tipos de colocações que, se o cuidado não for muito grande, você foge daquele contexto. Então é perigoso. E o Guilherme acabou de tocar num ponto muito importante. Ele disse a tradução literal, né? E a figurativa também, né? Que nós dizemos que é um texto figurado. Por exemplo, a ordem divina no Decálogo, não matarás, é uma ordem de Deus para não matar. Então, é algo literal. Agora, Jesus diz, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, né? Porque é melhor entrar na vida eterna com um só olho. Então, aí você tem uma mensagem de Jesus, mas é figurada, né? Dizendo sobre a renúncia. O que está por trás da palavra de Jesus? A renúncia. A nossa raiz, renúncia. Né, no caso, né? Então, mas existem pessoas que, infelizmente, quando leem, levam ao pé da letra e podem interpretar literalmente. Daí vem a hermenêutica e a exegese, né? Para poder conhecer o que é uma coisa literal. Justamente. E o que é algo figurativo, né? Eu pastoreei uma igreja que um amigo meu foi pastor lá e o indivíduo leu na Bíblia que o que te escandalizar, arranca-o e lança-o fora. E ele entrou no toalete da igreja e arrancou a sua genitália literalmente, porque leu na Bíblia que Jesus disse, o que te escandaliza, você lança fora. E ele fez isso. Então, veja, faltou-lhe o conhecimento. Meu Deus. E o discernimento, né, da palavra. E o que a Bíblia diz sobre salvação, sobre morte, que é uma dúvida assim... Como que eu vou falar? É uma dúvida talvez boba, né? Mas é uma coisa que a igreja sempre busca saber mais a profundo. Mas, na verdade, não é nem salvação e morte, né? A pós-morte, né? A dúvida de muita gente, né? Qual que a Bíblia vai falar ali sobre pós-morte, sobre quando morreu, vai direto pro céu, vai direto pro inferno, vai ter o sono profundo e esperar a volta de Cristo. Exatamente. Cada um tem uma coisa que pensa ali, uma interpretação, né? Eu tenho uma interpretação mais assembleana também, mais pentecostal a respeito disso. Mas tem gente que às vezes tem dúvida, né? Como que é biblicamente isso, né? Existem correntes teológicas que falam mesmo do sono após a morte, eles acreditam nisso. E existem outras correntes teológicas também que mostram que, uma vez o salvo morto ou o não salvo morto, eles adentram na eternidade, eles não ficam inertes, né? Amortecidos, inertes, esperando o dia do juízo final. Na verdade, eles estão vivos e em sã consciência. Jesus mostra isso. Algumas Bíblias diziam antigamente que era a parábola do rico e Lázaro, né, pastor Fabiano, mas graças a Deus, com as correções bíblicas que nós temos, hoje, naquele contexto, há uma informação, né, que é um ponto histórico ali, de fato, ocorrido. Então, Jesus, naquele ensino, mostra que uma vez morto, você adentra para a eternidade, salvo ou perdido, adentra para a eternidade de modo consciente. Se é consciente, então por exemplo, pessoa, parente nosso que morreu, quando a gente chegar lá, eles vão nos reconhecer.
Porque tem muito isso, né? Tipo assim, Sim. nossa, depois que morre a pessoa não vai lembrar mais e não sei o eu acho que quê. biblicamente... Biblicamente, é difícil. nós entendemos que eles vão conhecer-nos como seres humanos criados por Deus, mas não com aquela lembrança, né? Sim. De parentesco, grau de parentesco, foi Uhum. esposo, foi filho, foi pai, primo, mãe, foi sobrinho. Nós vamos nos conhecer como irmãos. como irmãos em Cristo, como servos de Deus, criados por Ele, mas sem grau de parentesco. E nem fará diferença, na verdade, lá, né? Na verdade, eu penso que tudo aquilo que foi aqui vivido aqui na Terra, principalmente a parte ruim, talvez nem fará diferença. Né, pra Porque gente. se houvesse lembrança, não seria céu, né? Porque Sim. se a gente chegasse lá e levasse, poxa, Seria pastor Fabiano, sofrimento. aquele tempo, você lembra lá, Você pastor lembra Fabiano, quando a gente nosso- sofreu? a pandemia, né, A da pandemia. Covid-19. Quando tava faltando aquele dinheiro, lembra aquela tristeza para pagar uma conta e tal, não sei o quê. Isso aí é muito importante e o que nós temos de mais lúcido é exatamente esse fato, né? Como o pastor Carlos César mencionou, do rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico e o Lázaro foram para a eternidade. Só que eles ficaram num lugar de espera, assim, falando em linguagem mais simples, né? Um foi para um lugar de tormento, inclusive ele dizia, olha, permita que eu vá lá e informe para os meus parentes, para que eles não venham para cá. E o pobre do Lázaro estava onde? No seio de Abraão. Então, um lugar de descanso, um lugar de tormento. Então, a Bíblia é clara nesse aspecto de que há um lugar onde esperaremos. Inclusive, lá no Apocalipse, nós vamos começar a ver, quando o Jesus se manifestar, etc., os que vão ressuscitar primeiro. A Bíblia fala. Né, que ressuscitarão. A Bíblia fala que lá no céu, inclusive tem até uma canção antiga, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, tem uma história assim. Mas ali dá uma demonstração de que, por exemplo, nós vamos ver Abraão, vamos ver Isaac, vamos ver Jacó, e nós os conhecemos aqui na Terra? Não. Mas lá nós vamos saber quem é. Não na perspectiva De que eles humana, não na perspectiva de que nós vimos o sofrimento deles, aquilo que eles passaram. De corpo de Cristo, não. Né? Corpo transformado, né? Um corpo, a Bíblia fala que é um corpo glorificado. Então nós vamos ter reconhecimento, sim. Mas enquanto esse momento não acontece, né, que é um debate muito mais profundo, acredito que a gente está sendo assim, aqui bem resumido, do resumo. Bem raso. É uma resenha muito pequenininha daquilo que a gente pode falar, mas a nossa teologia, vamos falar, teologia assembleiana, a gente crê nisso e temos embasamento bíblico para isso. Gente, próximo tema. Vamos falar só sobre a vida depois da morte, não a vida... Sim, enfim. Gente, eu acho muito interessante esse tema, porque, assim, o ser humano, igual a gente começou a conversa falando, é um ser muito limitado, né? Deus, ele já nos fez assim, porque tem coisas de Deus, assim, que é inexplicável, que não tem como explicar. E aí, esse tipo de tema, essas abordagens é muito interessante, porque a gente sempre procura uma resposta, sabe? A gente sempre procura, tipo, ainda mais quando você perde alguém querido, você fica tipo, e aí? E tipo assim, eu tenho na minha cabeça uma coisa, o Guilherme brinca comigo, né? Eu falo pro Guilherme assim, Guilherme, eu acredito que pessoas que elas vão pro céu, que Jesus vem buscar elas, como já teve vários filmes, eu não sei se vocês já assistiram, filmes de testemunho mesmo, que a pessoa teve ali uma... A visão. Não, um encontro com Deus, tipo, quase morte e voltou e tudo. E aí a pessoa fala, né, que Jesus veio buscar ela e tudo. E aí eu falo pro Guilherme, Guilherme, eu acho que a fisionomia que a pessoa morre, tipo, que ela literalmente morre, tipo, parte dessa terra pra eternidade, mostra muito pra onde ela foi. Aí o Guilherme fala assim, amor, não sei. E eu queria saber se tem alguma coisa a respeito disso. Só dar um exemplo básico. Por exemplo, já vi pessoas que morreram, que se suicidaram, né? E elas foram com semblante muito ruim, muito triste, tipo, atormentado, sabe? E pessoas que morreram de morte natural, infarto e tal, e serviam a Deus, apesar de ser pecadoras, enfim. E elas foram muito felizes, sabe? Com semblante como se realmente Jesus tivesse buscado ela e ela tivesse ido em paz. Existe isso? Ou é uma coisa assim, cada um acredita no que quer e tal? Não, na Bíblia não tem nenhum embasamento que
A fisionomia da pessoa mostra aquilo que ela... Eu imagino assim, Gabi, você já parou para imaginar a fisionomia do ladrão da cruz, com as pernas quebradas, porque de Jesus não se quebrou nem osso, mas antes deles morreram, foram lá e quebraram as pernas deles. Certamente a fisionomia daquele homem foi uma fisionomia de sofrimento, mas ele reconheceu que Cristo era o Salvador e falou assim, olha, lembra de mim quando estiveres em teu reino, que Jesus respondeu para ele. Ainda hoje tu entrarás no paraíso. No paraíso. Teve a salvação, né? Mas provavelmente dormiu, morreu com uma lembrança bem... Né? Então, assim, isso é muito, assim, eu penso que é apenas uma forma de pensar. Não vejo nenhum embasamento de que a fisionomia da pessoa pode mostrar para onde ela foi. Até porque a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós pastores, por exemplo, essa semana nós tivemos em uma festa de aniversário e no dia seguinte no velório. Então a gente passa por esses momentos constantemente. Como você vai julgar alguém se ele foi salvo ou se não foi, baseado apenas na vida que ele levou? Isso é muito perigoso. Até porque Deus que sonda o coração, porque você né? não sabe o momento da morte dele que aconteceu. Você ia comentar? O último momento, né, pastor Fabiano? A pessoa não sabe, porque os últimos segundos de alguém podem definir a sua eternidade. E a Bíblia diz que Deus é perdoador, né, misericordioso. Então, a gente não sabe, não pode cravar, né, uma palavra definitiva. Esse indivíduo foi para a eternidade, para o inferno, para a perdição, porque no último segundo ele pode pedir misericórdia. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança, né? A esperança. O que a Bíblia deixa claro que não tem mudança após a morte, né? Morreu depois da morte, aí já não tem mais, né? Inclusive, quando Jesus morreu, foram 3 dias, né? E a Bíblia diz que nesse período ele foi aonde? Ele foi lá... As partes mais baixas. As partes mais baixas. E a Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno e da morte. Mas por que ele foi lá pregoar aquilo lá? Sabe o que aconteceu? Jesus foi lá dizer o seguinte, a profecia se cumpriu. A profecia da vinda do Messias se cumpriu, só para vocês saberem. Cumpriu. Morri e agora estou aqui trazendo a mensagem que não tinha recurso para aqueles que estavam lá mais. Aliás, eu faço uma crítica muito grande e aí... Isso é forte. Tem coisas que a gente precisa saber. Eu vejo alguns pregadores copiarem aí uma frase que diz o seguinte, nós iremos... não me fugiu a palavra. Resgatar o inferno, não. Buscar. Esvaziar. Não, e povoar o céu. Né? Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Né? Saquear o inferno. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Primeira coisa, nós devemos pensar sobre isso. O que é saquear? Roubar. Você vai invadir um lugar, tirar as coisas de lá. Aquilo que não é seu, né? Aquilo que não é seu. E outra coisa, o que está no inferno não se pode fazer mais nada. Você pode dizer o seguinte, eu vou livrar as almas do inferno e vou povoar o céu através da pregação da palavra. Mas não saquear o inferno. Jesus, quando ele vai lá, ele vai apregoar as pessoas que estavam lá, as almas que estavam lá, melhor dizendo o seguinte, olha, a profecia da vinda do Messias se cumpriu. Eu sou o Messias. É isso que ele foi fazer lá. Você entende? É porque após a morte não tem não recurso. Tem mais, né? Então, antes do inferno... Inclusive, no que nós falamos aqui do rico Lázaro, o próprio Deus fala para ele, fala, se eles não podem escutar quem está lá, vai escutar quem morreu. Não há possibilidade. Tem uma passagem na Bíblia até que fala daqueles que se foram, já não... Eles dormem, né? Já não... Hebreus fala sobre isso, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Isso aí já quebra muitos, né? Muitas linhas e vertentes que as pessoas criaram, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, fala assim, olha, tudo que vier a mão para fazer, faça conforme a sua força. Porque para a eternidade, para onde vais, não há indústria, não há comércio, não há atitude
alguma. Ou seja, não adianta mudar sua postura, não adianta ter comércio, você não vai comprar sua salvação mais. Nada. Não tem como mais Não nada, se faz né? nada. É em vida. É muito em forte, vida. né, gente? Até porque é em vida que a gente passa pelas tribulações, né? Depois daqui também a tribulação que vem, se for vir, é a pior de todas as que já existiu, né? Que é o inferno, que é a condenação. E se não for vir, aí é o descanso realmente no Aí já é um tema verdadeiro, mais né? profundo. Se a gente começar aí, Vou não falar dá um pra negócio, terminar. a única coisa que eu sei é que eu tô doida pra ser arrebatada, viu? Gente do céu, eu já falei pro Guilherme que... O Guilherme, esses dias, a gente tava até comentando lá na casa da mãe dele, que a gente tava comentando sobre a história de... Foi Elias, não foi? Elias. Que foi arrebatado? E Enoque também. E aí a gente contando e tal, aí o Guilherme, amor, qual que será que deve ser a sensação? Do nada você tá andando, você aparece lá no céu e você, uai, o que eu tô fazendo aqui? E você nem sentiu a morte, nem nada. Quando eu era pequeno, tinha aqueles livrinhos que dá na escola dominical, sabe? Aqueles livrinhos com desenho da Bíblia e tudo. Aquilo ali foi primordial pra aprender muita coisa da Bíblia no início, sabe? E aí eu ficava olhando aquela história de Elias, e eu via aí a história de Elias, aí eu falava, gente, eu quero ser Elias, eu quero ser arrebatado, eu não quero nem passar pela morte. E assim, o senhor falou uma coisa muito legal que vocês dois falaram, na verdade, né? Que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai saber quem são as pessoas, mas a gente não vai ter esse sentimento afetivo, né? Vai ser todos irmãos, corpo glorificado, tudo. Mas assim, como será que... Eu fico imaginando isso, assim, um debate assim, conversando, gente, bem à toa, assim mesmo agora. Como será que a gente vai ver Jesus, assim, e vai falar assim, meu Deus do céu, eu tô aqui, não acredito. É que a gente não vai ter esse pensamento. Né? Isso que eu vi pensando. Nós vamos ter esse pensamento. Mas a gente vai saber que é Jesus. Claro, evidentemente. Né? A Bíblia é muito clara com relação a isso. Né? Nós temos vários textos bíblicos que nos mostram, que nós vamos ver. Agora a gente sempre fala da glória de Deus. Né? É a glória. Vamos ver a glória de Deus. Mas não é nessa perspectiva que a gente tem. Né? Você tem essa ansiedade hoje, né? A gente tem essa perspectiva, temos essa esperança, que Paulo fala muito sobre a esperança, e essa esperança que Paulo fala não é do verbo esperar, é do verbo esperançar na língua portuguesa, que é um verbo lindo e maravilhoso, que é a convicção, a certeza de que eu vou encontrar um dia com a glória de Deus. Mas nós não temos esse desenho que a gente tem formado na nossa mentalidade, daquele ser branco, né, de barbas longas, e até essas figuras que temos, essas artes que se fazem do próprio Jesus, tudo isso aí são ilusões humanas. Né? Não tenho como, tenho certeza que o pastor até Carlos porque, César não assim, consegue. Aquela figura que fala na Bíblia ali em Apocalipse, se eu não me engano, de como será o dia da volta de Cristo e tudo. Se a gente for parar para pensar, Não, tudo como figura seres de linguagem, humanos, que tudo figura a gente não compreenderia nada não daquilo ali, compreende. porque seria uma doidura, É sabe? por isso que a gente é limitado Quando mesmo, mostra não tem todas jeito. aquelas linguagens que a Bíblia fala, né? São revelações para que nós tenhamos esperança. Né? Esperança. Aquele dia vai acontecer. E a Bíblia diz que como ele é, nós o veremos. Então, Isso aí que eu ia perguntar. Na Bíblia, eu tava conversando com meu sogro esses dias, um tempo atrás. Gente, eu faço muita pergunta de Bíblia, assim, porque eu adoro, eu acho muito interessante. Eu até cheguei a comentar, acho que eu e o Guilherme comentou com o senhor que a gente queria até fazer um curso de teologia agora que a gente vai formar, que a gente acha muito bacana. E assim, não é pra mudar a fé, é mais pra acrescentar mesmo. Na Bíblia fala sobre a aparência de Jesus como humano, porque assim, vocês já assistiram The Chosen? Que é uma série de Jesus Cristo? Eu ouvi falar, mas vi algumas partes. Aham. A gente até comentou com o pastor Josué. Tem na Netflix, né? Tem também no aplicativo. Por que a gente gostou tanto de The Chosen? A gente falou até com o pastor Charles também. O pastor Charles adorou, indicou aí pra todo mundo. Então, vocês também puderam assistir. Eu comecei a ver algumas Por partes. que a gente gostou tanto de The Chosen? Primeiro, eles pegaram Jesus totalmente diferente daquela imagem de Jesus forte, de olho azul, cabelão, totalmente. Foi um Jesus bem judeu mesmo, assim, a cor de pele mais pardo, os dentes mais tortos, assim, uma coisa bem, assim, natural, sabe, da época. E eu queria saber o que a Bíblia fala sobre a aparência de Jesus. Na verdade, a Bíblia fala que ele, assim, as características dele, que ele não tinha parecer nem formosura. Essa é a única pista que nós temos na Bíblia sobre a aparência de Jesus. Então ele era feio? Mas a gente... Não nessa perspectiva, até porque eu acho que beleza são padrões, né? Que as pessoas criam, né?
Mas nós temos que olhar para a perspectiva da cultura, da etnia, da onde ele era. E a gente vai formar ali, mais ou menos, inclusive eu não assisti a série, mas vi partes em que demonstra como Jesus era. Acredito eu que a aparência dele é semelhante, sim, àquele do The Chosen mesmo. Porque eles, a figura foi baseada na etnia daquele povo, de onde eles viviam. Porque se você pensar, a incidência solar, o clima, até a cor da terra do lugar influencia na sua cor de pele, em tudo. Então a Bíblia não fala da aparência de Cristo. Tudo que que fizeram depois disso é ótica humana. Mas não fala da aparência dele, mas a gente pode imaginar devido à localização de onde ele nasceu. Ele era um homem comum da Galileia, né? Um homem comum da Galileia, do seu tempo, dentro da sua cultura, diferente da ideia do movimento oh meu Deus, agora fugiu a palavra, agora foi a minha vez. Depois da Covid. Então, da ideia da renascença, que apresentava Jesus, né, de cabelos longos, loiros, cabelo passado chapinha, né, olhos azuis. O Jesus comercial, né? Nariz bem afilado, né? Mas essa era a ideia europeia, né? O Jesus da renascença. E nós sabemos que Jesus não era esse homem, porque o seu tipo, né, humano da Palestina não tem nada a ver com esse tipo da renascença da Idade Média da região da Europa. E outra coisa, ele era um homem tão comum, parecido com seus demais contemporâneos, que Judas deu um sinal para os homens que foram prendê-lo. Aquele que eu beijar, vocês prendam ele, que ele é o Cristo, né? Quer dizer, um homem comum como nós. Né? E ele era também carpinteiro, né? O carpinteiro era uma pessoa bem humilde, né? Na época. Trabalhava no sol, né? A Galileia era uma região como aqui, Goiás, Mato Grosso, né? Muito ensolarada, quente, né? Incidente de sol, muito quente. E é isso, gente. Hoje não deu tempo de fazer perguntinhas. A gente tá com o tempo um pouquinho apertado. Mas deixe o comentário aí de vocês aqui que a gente vai estar lendo, viu, gente? E gostaria de agradecer muito vocês por terem vindo, muito pelo papo, agradecer demais que vocês voltem sempre. A gente sabe que tem que fazer um outro para continuar, porque com certeza, viu? Coisa. Já vamos marcar, saindo daqui, ó, a gente já vai planejar para eles voltarem, porque agora a gente tem muitos temas que com certeza vocês aí de casa devem estar super curiosos. E também, como eu falei, né, nosso tempo tá um pouco apertado, não vamos conseguir ler as perguntas de vocês agora que vocês mandaram aqui, mas no próximo tema a gente pode ler e responder, não é mesmo, pastores? Com certeza. Eu penso que, assim, esse momento que é uma experiência muito boa, acredito que o pessoal que está nos assistindo, alguns responderão, as nossas falas responderão algumas perguntas, mas talvez gerarão mais dúvidas. Porque com certeza, é assim que funciona. Né? E a gente fazendo outro, a gente vai com um tema específico, que aí você tem condições de aprofundar um pouco mais, etc. Porque a Bíblia é uma profundidade, é um mar de ensinamento, né? Então, como a gente pode diz, os pastores fizeram teologia já, né? E até hoje, às vezes, ainda tem alguma dúvida, né? Quem dirá quem não com fez, certeza, né? Inesgotável. Sempre tem dúvida, né? A Bíblia é muito extensa, né? Meu sogro costuma dizer que ele também fez teologia, né? Ele costuma dizer, ele brinca, ele fala assim: meu Deus. Às vezes ele vai estudar a Bíblia, por exemplo, pregação, e ele senta no sofá e fala: meu Deus. Aí o que foi, sogro? Você já leu esse versículo 50 vezes na sua vida que já pregou mesmo? Não, mas dessa vez o Espírito Santo me deu uma revelação mais forte. Aí eu, meu Deus do céu. Aí ele fala: minha filha, quanto mais a gente ora e lê, mais o Espírito Santo se revela. Nós já pregamos aqui, sei que o tempo está esgotado, mas, por exemplo, eu já falei de temas que o pastor Carlos César falou do mesmo tema. Mas a revelação, né, do Espírito Santo foi outra. Né? É assim que funciona. Gostaria de deixar aqui nosso agradecimento mais uma vez. Se vocês quiserem mandar um abraço para algumas pessoas. Gostaria de agradecer o pastor Josué, o pessoal, né, o Gregory, os meninos que ajudam a gente aqui nos bastidores. Eles são essenciais, a gente nunca deixa de falar isso. Eles são essenciais para esse podcast acontecer. Agradecer a você, meu amor, te amo. Obrigado por estar aqui. E deixe para vocês aí o final desse podcast. Deixem as palavras, a gente sempre deixa para os convidados falarem as ressalvas finais, né? Se quiser mandar abraço, fiquem à vontade, os dois aí.
Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez e me sinto honrado ao lado do pastor Fabiano aqui também, né? Só complementando o que ele falou, né? Porque realmente é aprendendo juntos aqui, tá bom? E um abraço também, um beijo à minha esposa, Luciene, aos nossos filhos, Daniela, Marisa e Felipe, heranças do Senhor. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Josué, também pela oportunidade, toda a nossa diretoria, colaboradores, irmãos, os nossos telespectadores, os técnicos de som aí também, Deus abençoe cada um de vocês. E a todos, é um prazer, um privilégio estar aqui. E, como eu disse no início, o primeiro podcast a gente nunca esquece. Né? Amém. Prazer é Obrigado. nosso, pastor. Que venha muitos ainda. Para mim, um texto-chave da palavra de Deus e da teologia são as palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né? E ela nos liberta de nós mesmos, nos liberta das amarras que nos prendem. Então, estudar a palavra de Deus é conhecer a Deus, como foi mencionado aqui. Teologia, ela vai falar dos atributos de Deus, dos seus feitos, quem Ele é. Então, quando nós conhecemos a verdade acerca de Deus, nunca somos enganados. Existem muitas aspas aqui, teologias por aí. Prosperidade, triunfalismo, uma série de situações que não são, na verdade, teologias. São meros comentários de pessoas que colocaram pensamentos da forma que elas acharam, entenderam que as beneficiam. A Bíblia não funciona desse jeito. Não é para benefício próprio. Ela é para mudar o homem, para salvar almas. Então é nesse sentido. Eu fico muito feliz num momento como esse. E eu gosto desse momento, porque eu digo que eu não sou pregador. Eu gosto de ensinar. Né? Meu prazer é esse. Então eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, nosso pastor presidente, pastor Josué, que sempre tem nos confiado ali às terças-feiras, né? O seminário. Quero convidar vocês a conhecer o nosso seminário. Nós temos os cursos online de teologia básico, teologia médio, não temos o bacharel, nós temos parcerias. Mas nós temos curso de diáconos, presbíteros, nós temos todos os nossos cursos online, inclusive. É só acessar o nosso site lá, a nossa plataforma, que você vai ter acesso. E eu vou dar um presente aqui hoje. Eu vou dar um presente. A Gabi disse que tem vontade de fazer teologia. Eu vou te dar um curso de teologia básico por correspondência. Né? Então é um kit de livros. Vou dar de presente para você. E quero convidar os demais, né? Vocês podem estudar juntos, evidentemente, né? Sim, Obrigado, pastor. Mas, gente, depois você me procura. E esse curso, eu tenho certeza que vai já te dar uma base, uma visão. Nosso curso é muito bom, são escritores nossos mesmos. Ainda você pega, né? É o Seminário Pentecostal de Goiás, já existe há 30 anos, né? Um curso que já tem uma história muito grande. E quem mais desejar fazer os nossos cursos, nós estamos à disposição. Muito obrigado, tô muito feliz. Para abençoar a vida das pessoas e levar ao conhecimento de Deus. Amém, Com pastor. certeza. Amém por isso, amém pela vida dos senhores. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Deu para sanar muitas dúvidas de muita gente, tem certeza. Foi de muito conhecimento agregado para a gente também, conversar com pessoas que têm mais conhecimento e experiência da Bíblia. E a gente espera uma próxima data, com certeza, para a gente estar marcando de fazer mais um complemento, né? Ser mais profundo, né? Fazer um bate-papo mais profundo, falar de temas mais específicos, igual o pastor falou. E com certeza vai ter uma próxima oportunidade. E é isso, obrigado, meu amor, obrigado, pastor, obrigado aos dois. O tempo disponibilizado para vir aqui, a gente sabe que a correria às vezes é difícil, mas foi uma bênção. Acredito que todo mundo deve ter gostado, com certeza. Para finalizar, deixa eu só lembrar todo mundo, você que está assistindo a gente, vou falar a agenda semanal, fica atento a cada um dos horários da agenda semanal da sede aqui da nossa igreja.
A quinta-feira, amanhã, círculo de oração às 8h30 da manhã. É fogo, hein? A quinta-feira profética também, às 7h, às 19h30. Não perca, a quinta profética é maravilhosa. Sexta-feira tem o NAC às 7h30. Essa sexta-feira tem NAC, sabe dizer, pastor? Acho que tem, né? Na última não teve. Sexta universitária também, às 22 horas. Você que é jovem, você que quer vir na igreja, se interagir, juntar com os jovens. Conhece a sexta universitária, é top demais. Sábado, reunião de obreiros às 15 horas. Não se esqueçam, obreiros. Domingo, EBD às 9 horas. Ceia do Senhor, viu? Ceia do Senhor. E às 18 horas também a ceia novamente, tá bom, pessoal? Então não percam, fiquem atentos ao Instagram, às redes sociais, ao YouTube, que vai ter toda a programação da igreja em todas as redes sociais. Só contribuindo aqui com a agenda, neste domingo especificamente, nós temos a escola dominical começando às 9 horas, Isso. termina às 10 horas e às 10h01 começa a primeira ceia. Aí às 18 a segunda ceia. Queria pedir para vocês orarem pra gente encerrar. Sim, a gente e abençoar a vida hoje, de quem tá assistindo a gente. Amém. Então vamos orar. Amado Deus e poderoso Senhor, diante da sua presença, estamos aqui, ó Deus amado, neste momento em que estamos conversando sobre a sua palavra. Queremos te louvar e te agradecer pela vida da Gabi, do Guilherme. Ó Deus querido, esteja abençoando a vida do pastor Carlos César, de todos aqueles que nos assistiram. Ó Deus querido, que a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra nas juntas e medulas, que o Senhor possa, Deus amado, falar no coração de cada pessoa. Nós queremos, ó Deus amado, que o teu Espírito Santo toque nos corações, que essa palavra de hoje possa edificar as vidas. Queremos te agradecer pela vida do nosso pastor presidente, da pastora Simone, a vida dos nossos obreiros, da equipe técnica, que fizeram com zelo e com carinho este momento aqui. Nós te agradecemos e te louvamos. Permaneça conosco. Amém. Amém. Tchau, galera. É isso, tchau, galera. Fica Obrigado. com Deus.